Anos 90, começa a ocorrer uma série de mortes. Isso chama a atenção da polícia. No entanto, não era familiarizado para a polícia no Brasil esse tipo de crime. Esse rapaz seduzia as vítimas de uma forma super hábil, impressionante. Era um motoboy, levava as meninas para um parque na zona sul de São Paulo, as estuprava, as violentava e as matava, né? Foram 8 assassinatos. É o indivíduo que convive em sociedade, é o indivíduo que vinha de uma família que não houve grandes atropelos, grandes dificuldades, grandes sofrimentos no seu desenvolvimento, na sua infância, na sua adolescência. Uma pessoa comum e que de repente decide matar. E matar com requintes de crueldade. E matar com modus operandi, uma assinatura específica. O crime do maníaco do parque, de alguma maneira, ele inaugura o crime em série midiático no Brasil. Até então, eram narrativas percebidas no cinema, em livros, em séries, e de repente bate à nossa porta um indivíduo com essas características. Mas a maneira que ele humilhava, tirava a roupa, inclusive algumas mulheres foram encontradas na chamada prece maometana, né, colocadas numa posição humilhante. Isso já tem um conteúdo sexual. Por mais que ele não penetrasse, muitas crianças vítimas de pedófilos, ao fazerem o exame com o médico legista, o exame de corpo de delito, não aparece nada, mas é um abuso sexual. Então há uma conotação, há um conteúdo sexual significativo, por mais que não houvesse a penetração. Necrofilia é uma das mais bárbaras manifestações mórbidas dos psicopatas, porque ultrapassa determinadas medidas extremamente difíceis, mesmo para uma mente patológica ultrapassar, que é o prazer pela decomposição e pelo corpo morto. Então, quem ultrapassa esse metron, essa medida, ele realmente tem um desvio psicopático dos mais graves. E existe uma comunicação muito mais inconsciente do que eu estou sentindo, como você está se expressando, como você está com a cabeça baixa ou não, o movimento do seu corpo, como você está se vestindo, você está dizendo várias coisas. Essa comunicação, tem gente que se liga muito nisso. E ele entendeu essa comunicação, né? Então ele usava desses mecanismos para entender quem ele podia pegar ou não. Esse era o terreno que ele armava para aproximar a vítima dele. Ele não assustava, ele não agredia, muito pelo contrário, ele era charmoso, educado, solidário, atencioso, queria ajudar aquela jovem. Olha, seja garota propaganda dessa empresa, não era qualquer empresa, eram empresas multinacionais. Ali, por ser um mentiroso patológico, ele desenvolvia toda uma história, ele desenvolvia todo um enredo, se colocando em posição de evidência, porque é um narcisista patológico. E isso, aos olhos de quem o ouvia, parecia especial, parecia diferente. Então o raciocínio dele era o mesmo. Então mulheres com esse grau de fragilidade, tanto que muitas sobreviveram, né, porque ele apostava que não iriam denunciá-la. Tanta era a convicção, tanto era a percepção dele de que ele não iria ser preso. E ele evoluiu. Ele agredia, ele abusava sexualmente, e depois ele começou a matar. Para que a gente possa conhecer um crime, é preciso que conheçamos a parelha algoz-vítima. A vítima, nesses casos, ela tem um quê de participação. Porém, desde já, que não é o fato da vítima ter um quê de participação, ainda que inconsciente, que vai diminuir a culpa do criminoso. Então, neste caso, o estudo das vítimas é muito importante, porque elas têm uma certa participação. Participação em que sentido? Em se deixar deslumbrar
ou acreditar naquilo que uma pessoa estava falando para que ela fosse pousar, ser modelo, vida boa, sucesso, etc. E ao mesmo tempo incompatível tanto com o tipo físico dele quanto com as condições que não eram boas. Estudos, perícias de excelentes profissionais demonstraram a psicopatia do Francisco, demonstraram o transtorno da personalidade antissocial nele. E é uma discussão muito grande, principalmente no Brasil. Ele é antissocial, ele é um psicopata. Se eu tivesse de definir tecnicamente, a psicopatia me parece uma argumentação mais plausível dentro do conjunto da obra da vida dele, do modus operandi dele, da conduta dele perante o outro. Veja que a psicopatia precisa do outro, de uma outra pessoa para manifestar a psicopatia. Um psicopata numa ilha deserta, ele não é um psicopata, ele precisa da presença do outro para agir em relação ao outro. Naturalmente, nesse caso, agir de maneira disfuncional, desalinhada com as regras éticas e morais, cometendo crimes de natureza sádica e produzindo extrema dor. E cada dor produzida aumenta o prazer de controle dele. Psicopatas buscam sexo, buscam dinheiro, buscam poder, mas eles querem ser o senhor dominante daquela pessoa naquele momento. As informações que ele passou depois do crime é que ele sofreu vários abusos, né? Vários. Pelo menos um da tia. Ele quer fazer com que o outro sofra o que ele sofreu. É interessante, o psicopata não sente empatia pela vítima, mas ao mesmo tempo ele quer que o outro sinta a mesma agressão que ele sentiu, a mesma tortura que ele sentiu. Os estudiosos falam, ele não tem sentimento, mas ao mesmo tempo ele quer provocar esse sentimento no outro. Psicopatas, eles têm um posicionamento na história, eles têm uma carga genética específica, não são doentes mentais, não têm delírios e alucinações, têm um transtorno da personalidade e conseguiram, ao longo da história, aperfeiçoar. O psicopata sabe que ele é um psicopata? Sim, e muitas vezes se orgulha disso. Ele sabe que é um psicopata, ele sabe que é um predador. E esse é o grande problema, porque ele é um indivíduo disfuncional, ele é um indivíduo altamente perigoso, altamente violento, mas se mostra saudável, se mostra uma pessoa afável, uma pessoa amigável, uma pessoa gentil. Sabendo o poder de ataque que ele tem, ele se mostra uma vítima. Outros nomes da psicopatia, ela começou, o primeiro que descreveu chamou de loucura moral, né? Ou seja, são pessoas que não alucinam, não deliram, mas moralmente são altamente comprometidos. Um outro nome interessante é loucura lúcida, que também mostra que a pessoa não perde a razão, o raciocínio, a inteligência, mas tem uma certa, entre aspas, loucura. Outro nome também interessante, que foi dado na virada do século XIX para o século XX, que eu acho muito bom, é criminoso nato. Ou seja, a pessoa já nasce com aquela índole para o crime. E depois, desde o 1920, da segunda década do século passado, é que se usa o termo psicopata. Eu gosto do termo condutopata, que é um outro nome que se usa. Porque a patologia, a doença, a deformidade está na conduta. Ou seja, são indivíduos que têm uma conduta patológica, anormal. Então, acho que isso explica o condutopata, o psicopata e, no caso, o maníaco do parque. O psicopata é desafiador. Ele não acredita no perigo. Ele não tem medo da morte, do castigo, porque ele acha que primeiro que ele não merece e que não vai ter. Então ele é desafiador. Não é que ele quer ser pego. Eu acredito que ele não quer ser pego, mas ele desafia. Nessa conduta desafiadora é que pegam. Então parece que ele foi lá para ser pego. Não, ele foi para se regozijar daquilo que ele fez e acabou sendo pego. Ele sente muito prazer naquilo que ele está fazendo. E aquele prazer muitas vezes perdura
Por isso que ele mata, ele faz aquilo, ele fica alguns momentos, alguns dias, algum tempo de muito prazer. Alguns levam alguma coisa, né? Ou até o jornal, né? Algum recorte para ele ficar como troféu, para ficar tendo aquele prazer e lembrando do que ele fez. Só que aquilo vai apaziguando, vai passando o tempo e aí ele precisa de novo daquela droga. Aí ele vai lá e faz de novo. Alguns estudiosos acham que esse troféu, ou até ele fazer tudo igualzinho, é uma questão de culpa, que ele quer ser pego para ser preso, que ele não aguenta. É necessário, é urgente uma legislação específica para indivíduos com essa natureza. Por no Brasil ser cláusula pétrea, não termos prisão perpétua e não termos pena de morte, ele vai cumprir 30 anos e vai ter que sair. Estudos demonstram que até o momento, o nosso conhecimento científico, não há cura. Por que não há cura? Porque não é uma doença, uma maneira de ser. E essa maneira de ser é resistente à terapia, é resistente à psicofarmacologia. Muito pelo contrário, é demonstrado em alguns estudos internacionais que quanto mais terapia esse indivíduo faz, mais ele absorve a técnica de convencimento e de manipulação do outro. Então a gente poderia dizer que ele piora com o tratamento, não que ele melhora. Esses casos que ficam na zona fronteiriça entre a loucura e a normalidade, eles vão para a semi-imputabilidade. O louco vai para a inimputabilidade. O normal vai para a imputabilidade. E na zona fronteiriça, semi-imputabilidade. Semi-imputabilidade quer dizer o seguinte: o juiz, para fins de aplicação de pena, ou ele iguala ao criminoso comum e vai para a cadeia, ou ele iguala ao doente mental e vai para uma casa de custódia e tratamento. Agora, seja o que for que tenha acontecido com ele em termos de sentença, um fato do ponto de vista psiquiátrico forense é preciso dizer: ele é portador de alto grau de periculosidade, porque os crimes que ele comete são de tal natureza e ultrapassaram uma determinada barreira, uma determinada marca, que os psiquismos que ultrapassam essa marca, eles não voltam atrás, salvo se houver um profundo arrependimento, coisa que não é possível diante do diagnóstico dele. Precisamos, urgente no Brasil, pensar o que fazer com o psicopata. Primeiro, flexibilizar a busca do entendimento do que é um psicopata. Há de se formar peritos especialistas para estarem nas prisões, não caçando de forma antiética, mas identificando esses indivíduos dentro das prisões. Acreditamos entre 20% a 30% dos indivíduos hoje, dentro do sistema penitenciário brasileiro, são de psicopatas. Onde eles estão? Quais crimes eles cometeram? Os que saíram, quais foram reincidentes? Não temos estudos significativos no Brasil em relação a isso. Então a legislação é muito falha, porque eles saem, cometem novos crimes e voltam e viram uma bola de neve eterna, sem fim, até o dia que eles morrem. Lembrando que esse vídeo é apenas um corte. Para acessar o conteúdo completo, o link vai estar na descrição, no card ou na tela final. E se você ainda não é inscrito, não perca tempo. Se inscreva, deixe o seu like e acompanhe todos os nossos conteúdos aqui no canal.